Fala, meus amigos, muito boa noite. Gostaria de começar esse vídeo aqui agradecendo algumas pessoas que comentaram no meu vídeo anterior, porque eu mencionei a minha condição de eu estar desempregado já tem um tempo. A galera fez uns comentários lá bacanas dizendo que não, sua hora vai chegar, você vai conseguir, continue firme. Então, gostaria de agradecer essas pessoas. Palavras assim de bom grado são sempre muito bem-vindas. O super-ministro, parece que esse nome super-ministro ele veio muito bem a calhar quando se trata do Sérgio Moro. Chamam ele de super-ministro porque ele está acumulado aí alguns ministérios juntos, né? Tanto da defesa, ou da segurança, enfim, esqueci exatamente quais são, mas ele tem mais de um ministério que acaba formando ali um super-ministério, ele vira o super-ministro, mas ele não é super Sérgio Moro, super-ministro, só por causa disso. Você realmente tem que ser um super-herói para aguentar toda essa pataquada que foi feita hoje na comissão lá no Senado, essa sabatina de perguntas que foi feita aí em cima do Sérgio Moro por causa daquelas denúncias feitas pelo jornal lá do Green Verdeval, do The Intercept, o Intercept, né? E por que tem que ser um herói? Porque as denúncias são completamente ridículas. Eles tentam passar uma ideia de que eles são isentos, de que eles só estão apenas à procura da verdade, porque, veja bem, meu amigo, não tem problema você defender lado A, lado B. O problema é quando você defende um lado, mas não diz que defende. É o que acontece, por exemplo, com a grande mídia. Eles dizem ser isentos, eles dizem estar apenas ao lado da verdade, eles não querem criar narrativas nenhuma, mas é óbvio que eles preferem o PT, é óbvio que eles são contra o Bolsonaro e toda a política que eles têm para o país, isso é óbvio. Eles falam tanto em democracia, né? Mas a gente sabe que eles não gostam muito do contraditório. Então o jornal, o Intercept, né? Ele é a mesma forma. Ele tenta passar aí uma ideia de isento, de que ele está apenas ali ao lado da verdade, está apenas fazendo uma denúncia de uma transgressão suposta feita pelo ministro Sérgio Moro, mas a gente sabe que eles têm muito e tem demais um lado. A gente sabe das conexões do Glenn Greenwald com o David Miranda, que é suplente do Jean Willis, do PSOL, e tudo isso por causa de denúncias fraquíssimas, onde supostamente existiu um conluio entre o Judiciário e o Ministério Público, entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e diversos outros procuradores aí da Lava Jato. Conseguiram essas conversas de maneiras completamente ilícitas, não houve decisão judicial, autorização judicial para o recebimento dessas conversas. Foram contratados hackers para conseguir essas conversas. Sabe-se lá quem contratou esses hackers, mas a verdade é que esses hackers deram essas conversas lá para o Intercept, lá para o jornal do Glenn Greenwald. E a gente percebe que isso é tudo orquestrado para tentar minar os avanços da Lava Jato, tentar fazer isso respaldar aí para o governo do presidente Bolsonaro, porque toda hora eles tentam criar uma narrativa mentirosa. Eles tentam fazer aí um paralelo entre isso que o Intercept fez com o Sérgio Moro, de divulgar essas conversas, e o que o Sérgio Moro fez quando divulgou para a imprensa a conversa entre o Lula e a Dilma. Eles chegam falando, não, mas não foi a sua intenção criar sensacionalismo, não foi ilegal isso que você fez de divulgar a conversa de um presidente. Até quem não é jurista como eu, até quem não é advogado, apenas um cidadão que olha o que está acontecendo, sabe que não houve ilegalidade na divulgação da conversa entre o Lula e a Dilma. É contra a lei você divulgar, você grampear a conversa de um presidente? Sim, é contra a lei, mas não foi o celular da presidente que foi grampeado. Foi o celular do ex-presidente, do Lula, que por um acaso estava tendo uma conversa com a Dilma, a atual presidente da época. Então não existe ilegalidade, até porque o celular do Lula foi apoiado judicialmente, foi permitido que se fizesse aquele grampo, completamente diferente do que foi feito agora com o Sérgio Moro. Não houve autorização judicial, a fonte não é explícita, até porque a nossa Constituição permite a proteção da fonte jornalística, né? Até aí tudo bem, mas já que não tem não tem como mostrar essa fonte, também não tem como dizer a autenticidade dessas conversas. E assim como o Sérgio Moro disse durante mais de 8, 9 horas lá nas sessões, mesmo que essas conversas sejam autênticas, elas não mostram exatamente, rigorosamente, nada. Já foi provado aí diversas vezes, já foi mostrado com diversos exemplos que a conversa entre juiz e procurador, advogado e juiz, advogado e procurador, ela não é ilegal. O que não pode acontecer é um conluio, uma tentativa de tentar
levar a investigação para um lado onde com certeza aquele cara vai ser condenado. Ou seja, um pré-julgamento. As conversas em nenhum momento mostram isso. É uma coisa óbvia, é uma coisa cristalina como a água. Mas mesmo assim, o Sérgio Moro teve que ir lá, muitas vezes não apenas para explicar esses supostos diálogos, mas também para explicar sobre diversas outras coisas, entraram lá na questão do pacote anticrime e diversos outros assuntos. Foi só uma maneira de atacar o ministro, de atacar o governo Bolsonaro. Chegaram a falar que ele estava fazendo isso tudo também, de que ele começou a Operação Lava Jato e decidiu prender os corruptos, porque, na verdade, ele estava fazendo um conluio com o Bolsonaro para poder virar ministro do STF quando o Bolsonaro virasse presidente. Tava nesse nível a discussão. Se eu não me engano, começou às 9 horas, acabou por volta das 6. Olha quantas horas o Sérgio Moro ficou ali, ouvindo essa pataquada toda. Eu até deixo meus parabéns aqui aos senadores do PSL que, ali em grande peso, sem exceção, realmente defenderam o ministro Sérgio Moro. Eu tô falando isso aqui porque a gente viu que, em determinados momentos aí da nossa política, alguns deputados do PSL, principalmente, eles estavam jogando contra o governo, como, por exemplo, o senhor Alexandre Frota, falando mal aí da reforma da Previdência, enfim. Então, quando você tem que se defender do óbvio, quando você está sendo acusado por uma coisa tão ridícula, você só pode ser um super-herói. Porque é a mesma coisa, foi até um vídeo do Hipócritas que eu vi esses dias, que o cara tava lá comendo a mulher no motel, aí chega o marido da mulher e eles ainda dão esporro no cara porque ele conseguiu a informação de que ela estava traindo ele de forma ilegal. E ele não podia fazer isso, era esse o nível que estava lá nessa comissão do Sérgio Moro. Então você tem que ser um super-herói mesmo para poder aguentar isso tudo. Não é porque ele tem mais de um ministério que ele é o super-ministro. Ele é o super-ministro, o super Sérgio Moro, porque ele está sendo condenado, está sendo rechaçado simplesmente por fazer aquilo que a população esperava há anos, meu Deus do céu. Que é lutar contra a corrupção. Até 5, 6 anos atrás era impossível, era impensável a gente ver algum político corrupto, algum empresário aí de grande renome, sendo preso, sendo investigado, e a Lava Jato trouxe isso. E eu concordo quando alguns senadores dizem que a Lava Jato ela não é algo individual. A luta contra a corrupção não pode ser reivindicada por ninguém. É algo público, é algo que depende de muitas entidades, de muitas pessoas, mas a verdade é que o Sérgio Moro teve um papel fundamental nessa operação, então ele merece sim o nosso reconhecimento, merece os nossos parabéns. E ele fez tudo isso largando uma posição que era confortável para ele. O cara já era juiz, imagina o salário, as mordomias que existe para um juiz. Ele decidiu trazer para si todo esse risco que envolvia julgar esses casos da Lava Jato, depois largou o seu cargo do magistério para virar ministro do Bolsonaro, ou seja, teve que renunciar ao seu cargo. Daqui a 3 anos, 4 anos, se o Bolsonaro não for mais reeleito e o próximo presidente não quiser o Sérgio Moro como ministro da Justiça, ele vai ter que procurar, vai ter que mandar currículo para conseguir emprego de novo. É desse tipo de sacrifício que a gente está falando. Então, sim, mais uma vez, super-ministro Sérgio Moro, super Moro. Eu acho que eu podia ser chamado de super-herói também, porque para ver o Sérgio Moro sendo atacado durante mais de 8 horas, sem poder falar nada, com vontade de estar lá naquele selado, seu maldito, cala a boca! Ai, meu Deus do céu. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo se vocês conseguiram assistir pelo menos 1 hora dessa sessão aí, que foi realmente uma tortura, beleza? Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.